Amém? Coloca a Bíblia no coração, fecha os olhos. Senhor, fala ao nosso coração e nos ensina através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, que ela venha direto ao nosso coração, porque a fé genuína, verdadeira, de Hebreus 11, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nos ensina, o Senhor nos ensina, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Está escrito assim, ó: e vieram a Jerusalém, depois de passar lá pela figueira, né, perto do templo, e aí secou a figueira, enfim, e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Deixa eu falar para vocês, lá, acho que em Marcos, se eu não me engano, João, não lembro qual os dois, a Bíblia diz que Jesus fez um azarote. Não sei se você já leu, que Jesus chega no templo e vê aquele monte de gente vendendo pombas, sei lá o que, pomba para fazer sacrifício, essas coisas, então, mas tudo no sentido de corromper o templo de Deus. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, lá, não sei se é João ou se é Lucas agora, fala que Jesus fez um azarote. E eu fui estudar o que é isso. O azarote é um chicote trançado de couro, né? Pega o couro e vai trançando e vira um chicote, né? É um azarote. A Bíblia diz que Jesus fez um azarote antes de bater. Não, assim, você lendo aqui, e Jesus, né, e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então isso não significa que Jesus já entrou no templo chutando tudo. Não. João ali, ou Lucas, eles vão falar que Jesus preparou um azarote, preparou um chicote. Jesus, ele estava ali olhando os cambistas vendendo, ele estava preparando um chicote. E eu creio que Jesus falava a vocês: vão ver. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. E Jesus fazendo o azarote, fazendo aquela trança, e pensando: vocês vão me pagar, porque eu não aceito isso na casa de Deus. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que vocês, nós não podemos aceitar na casa de Deus, no templo de Deus, as coisas que o mundo nos oferece. Porque nós somos um templo. Diga glória a Deus. Nós somos o templo de Deus. Você é templo de Deus. Juntos nós somos a igreja. Então você tem que cuidar do templo de Deus. E quando alguma coisa, ou alguém, ou alguma situação quer profanar o templo de Deus, que é você tem que expulsar esse mal. Você tem que expulsar, você tem que dizer para os cambistas, para o mal que está entrando na tua vida, para a tentação. Você tem que falar: eu não te aceito na minha vida, eu te expulso da minha vida. Você tem que pegar o chicote espiritual e orar e dizer: eu não te aceito na minha vida. Porque quando Jesus chegou e viu aquilo, ele ficou com certeza, porque ele vai falar mais na frente, ele vai dizer: fiz da minha casa a casa de oração, como foi dito lá atrás. Fiz da minha casa a casa de oração, mas vós a transformai em covil de ladrões e salteadores. Não estava mais tendo o objetivo principal, que era a pregação da palavra, salvação das almas. Porque fazia-se ainda naquela época sacrifício. O templo ainda sacrificava animais. Sacrificava a pomba, sacrificava o bezerro, sacrificava ali aquilo que o sacerdote pedia, a pessoa levava, porque Jesus ainda não havia sido sacrificado. Então ainda havia sacrifício de animais, como ainda há em alguns segmentos. Então aquelas pombas, aqueles animais, aquelas coisas que estavam sendo trocadas dentro do templo,
era como se você brincasse com a própria salvação. Você está entendendo? Porque naquele tempo, antes de Jesus morrer por você e por mim na cruz, o que era feito? Havia o templo, né? A igreja, se chama até hoje pelos judeus sinagoga. Então havia a sinagoga, na sinagoga havia o Santo dos Santos e o átrio, e é onde as pessoas ficavam. No Santo dos Santos só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, e ele entrava no Santo dos Santos com uma corda amarrada na cintura. Por quê? Porque se ele estivesse em pecado, ele morreria lá dentro e era puxado pela corda, porque ninguém podia entrar lá dentro. Ninguém ia lá poder subir. Se as pessoas estivessem lá fora e ele começasse a balbuciar, começasse a morrer, alguém ouvisse ele se engasgando, não podia entrar, morria junto. Como a Arca da Aliança, que não podia ser tocada, porque quem tocava na Arca da Aliança morria. Como quando o Davi foi buscar lá do povo dos gigantes lá, que agora eu não lembro o nome deles, foi lá buscar a Arca da Aliança, e um que foi escorar a arca, quando ela foi tombar, ele foi botar a mão para segurar a arca, ele morreu. E o Davi ficou atônito, disse: não, vou deixar na casa de Obed-edom. Não foi bem assim, mas ele deixou na casa de Obed-edom. Da mesma forma, tudo era muito certinho. O perdão vinha através de você oferecer um animal para o sacerdote levar no templo e sacrificar por você. E só os sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos. Você não poderia entrar. Então era algo muito... Era como se você brincasse com a salvação. E nos dias de hoje, nós estamos vendo que o Evangelho está sendo defasado. As coisas de Deus estão se transformando em brincadeira. E quando você fala de Jesus, quando digo você, somos todos nós, quando você fala da salvação de Jesus Cristo, você passa a ser até mesmo sendo considerado um chato. Eu sei que muitas pessoas me consideram um chato. Eu sei disso. Porque, irmãos, eu não estou dizendo que é o seu caso, estou falando de mim. Eu estou procurando a perfeição de Deus na minha vida. Eu procuro a perfeição. Serei perfeito como homem? Serei perfeito? Não. Não serei perfeito. Mas eu procuro a perfeição. Eu busco a perfeição, como o apóstolo Paulo disse, que nós devemos buscar a perfeição. Buscar a perfeição. Buscar se aprimorar. Mas quando você faz isso, você causa um certo desconforto nas pessoas. Porque ou você se adapta ao meio, ou você sai do meio, ou o meio se adapta a você. 3 opções. Ou você, presta atenção, ou você se adapta ao meio que você está, ou você, para não se adaptar, você sai, ou o meio se adapta a você. Então, você tem que ser, quando eu falo você tem que ser, eu estou explicando a palavra, não é algo individual, não estou dizendo você não, estou falando o que a palavra me ensina, entenda? Então você tem que ser firme no propósito que Deus colocou no teu coração. Ou é ou não é. É sim ou não. Que passar disso vem de quem? Vem do maligno, vem do diabo, vem do Satanás, do raio que parta o nome que quiser falar. Então nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Eu quero a salvação, então eu vou fazer isso. Eu sei que eu não vou ser perfeito, eu sei que eu vou pecar, eu sei que eu vou errar, mas eu vou me esforçar para fazer a vontade de Deus. Eu tenho que limpar o templo. Eu tenho que seguidamente o templo vai ser sujo. A cortina, né? O véu do santuário, ele não era um véuzinho fino. Ele era várias camadas de véu.
ele era grosso, que uma junta, para abrir tinha que trazer uma junta de bois. Ele sujava com o sangue. Com o sangue aquele véu se sujava. E para limpar era algo muito trabalhoso. E assim somos nós. Às vezes está trabalhoso de limpar o que está lá dentro. Está difícil de tirar o costume. Está difícil de tirar certas palavras que o Espírito Santo fala no nosso coração. Isso você não fala mais, meu filho. Isso você não deve falar mais, meu filho. Isso você tem que tirar da sua vida. E coisas que a gente não sabia, às vezes que nem o pastor não falou, mas o Espírito Santo fala para você. Ele fala isso, você não deve falar. Você sente, sim ou não? Você sente, poxa, isso aí não está certo. Pô, Deus fala no teu coração que aquilo, sabe, não está agradando a Ele. Ele não te força, Ele não te obriga, Ele te ensina a opção, Ele te dá. Quem decide é você. Quem decide sou eu. Então foi isso que Jesus fez. Ele fez o Lazarote, ele fez lá, como eu expliquei, aquele chicote trançado. Ele terminou, ele lacrou o Lazarote. Ele foi lá e desceu-lhe a lenha. Mas deu chicotada, deu pontapé, derrubou mesa. Vamos continuar. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões, como está em Isaías. E os escribas e os principais dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar. Jesus estava fazendo alguma coisa errada? Jesus estava fazendo algo de errado? Se Jesus queria purificar o templo, mas aos olhos de muita gente era algo errado. Porque existem, entenda uma coisa, todo ser humano tem um interesse. Todo ser humano tem interesse. A pessoa que não tem interesse é porque ela já morreu. Porque não existe uma pessoa que não tem um interesse na vida. Objetivo é diferente de interesse. Tem gente que está interessada em prosperar, mas não tem objetivo. Tem gente que está interessada em pregar, mas não tem um objetivo. Tem gente que está interessada em ser salvo, mas não coloca um objetivo para isso. Então interesse é diferente de objetivo. Então todo mundo tem interesse. E existem pessoas que inclusive têm o interesse de te afastar de Deus. Tem pessoas que têm o interesse de te afastar. E muitas vezes este interesse se torna um objetivo. Então você tem que cuidar isso da sua vida. Limpar, pedir para Deus limpar o templo. Pedir para Jesus limpar o templo. Que é você, que somos nós. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Ele não habita nessas paredes. Ele vem aqui, Ele nos visita, Ele vem neste altar, Ele opera, mas Ele habita no nosso coração. Diga glória a Deus. É aí que Ele habita. E como está o meu coração? A Bíblia diz que os espíritos imundos, ou o espírito imundo, ou o espírito imundo, quando sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Se ele é expulso, se havia um mal aqui hoje, ele foi expulso na primeira oração, foi expulso da sua vida em nome de Jesus. Você foi limpo, vazio, você ficou vazio, varrido, né, limpo e ornamentado, enfeitado, pronto para receber. Uma casa limpa, pronta para receber. Você conhece, vocês aqui conhecem gente que vende casa de aluguel, aluga, né, casa. Eu já aluguei casas. E geralmente, quando eu chego lá, a casa está vazia, varrida e às vezes até ornamentada, limpa, arrumada, para receber a próxima pessoa que vai alugar. Quem chega primeiro e paga, aluga. Quando Deus limpa você, o
templo, quando Ele limpa, que você pede, que você deixa, que você é limpo pelo Espírito Santo, a casa fica vazia, varrida e ornamentada. Agora, quem que vai habitar? A decisão é do dono da casa. Quem é o dono da casa? Eu sou o dono dessa casa. Até o momento em que eu chegar e dizer: Senhor, agora a casa é tua. Né? Como diz a canção: essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. Amém? Aí a casa vai ser habitada por aquele que você decidir que deve habitar. Mas é uma decisão. Você tem que buscar, você tem que dizer: Senhor, eu quero, toma esta casa é tua. O Senhor é dono desta casa. Eu não quero alugar, eu quero te dar, te entregar. Toma, as portas estão abertas. Faça o que o Senhor quiser, arrume o que tiver que ser arrumado, faça o que tiver que ser feito. Eu quero ser totalmente teu. Diga glória a Deus, Senhor. E você deixa então que habite ali o que é o Espírito Santo de Deus. Porque caso contrário, a Bíblia, voltando àquilo que eu falei, esse espírito imundo anda por lugares altos e não encontra repouso. Porque hoje em dia, ou você tem Deus ou você tem o diabo, não tem meio termo. Até você que está ouvindo, talvez você diga: não sou de Deus, mas também não sou do diabo. Não tem. A escolha não é sua nesse sentido. Eu não sou de ninguém, não. Alguém vai habitar ali. Se você fala: eu não sou de Deus, quem vai habitar é o outro. É a concorrência. Você está entendendo? Então alguém vai habitar. Então ele anda por lugares áridos, não encontra uma pessoa para ele habitar. Ele vai voltar e ele é acusado. Porque ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, vai encontrá-la vazia, se não tiver Deus. Ele traz o que? 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. Você imagina se a situação da pessoa já era ruim. Você imagina depois. Nós temos que nos apegar a Deus. Nós temos que bloquear todas as entradas. Poxa, pastor, mas eu ainda faço coisas que não agradam a Deus. Então ora. Se você tem um coração, ainda que você tenha falhas, mas você tem um coração que quer uma mudança, Ele sabe de todas essas coisas. Você vai mudar. Aos poucos, o que não presta vai ser dissipado da sua vida, vai ser extirpado de você, arrancado de você. E você vai ter uma vida então completamente estável na presença de Deus. Prosperidade, saúde, essas coisas são outra coisa. Isso é outra coisa. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Prosperidade é de Deus, irmão. Saúde é de Deus. Um corpo sem doenças é de Deus. Mas coloque a salvação, não importa o que você vai ter que enfrentar, coloque a salvação de Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque, busque a Deus, não perde nada, quer dizer, perde certas coisas que não te fazem bem, né? Você vai perder algumas amizades, você vai perder alguns companheiros, isso aí é normal, mas você não ora: livrai-nos do mal, amém? Quem já orou o Pai Nosso? No final fala: e livrai-nos do mal, amém? Né? Porque teu é o reino, a honra e a glória para todos sempre, etc. Então, deixa Deus trabalhar, sem medo, não tenha medo, não temas, como diz, não temas, que está, a Bíblia é recheada dessas duas palavras, não temas, né? Às vezes escrito de outra forma, mas com o mesmo sentido. Então vamos buscar Deus. Pastor, o meu grande problema é a minha família. Busque a Deus no momento certo, ore pela sua família, porque aquele que não tem cuidado dos seus, em especial da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Busque pelo seu familiar, busque pelas pessoas que você ama. Amém, igreja? Amém, irmãos? Então curva a sua cabeça, feche os olhos. Pai, muito obrigado por esta palavra que veio ao nosso coração.
Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso. Eu te agradeço, meu Deus, por nos ensinar tanto. E te agradeço, meu Deus, por esta palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, quem crê diga amém, amém. Graças a Deus.